Comentar com você nesse vídeo sobre a vitória do Botafogo ontem sobre a Peruana, né? Universitário de Lima. Tentei fazer um vídeo logo depois do jogo, né? Mas não foi possível. Questões técnicas aqui, problemas técnicos que eu tive, né? E acho até que foi importante, porque eu confesso que eu estava muito próximo, né? Como analista, não é muito interessante você estar tão próximo em algumas situações para fazer uma abordagem. Mas sobretudo pelas dificuldades impostas aqui, por problemas técnicos, né? O que me fez ir a ver algumas lives e tal, porque eu já praticamente não dá pra ficar vendo programas esportivos em TVs, né? Fui para alguns canais e tal, e acho que a felicidade que eu tive em campo, assim, em campo não, né? Vendo o jogo do Botafogo, sobretudo com o resultado, se apagou um pouquinho quando eu fui visitar uma outra live, sempre ressalvando aqui, qualidade aqui, das exceções, né? Não achei, por exemplo, nada do Gigante, né? Que é um canal diferenciado nesse sentido. E também, claro, sempre ressalvar o parceiraço, né? E competentíssimo Anderson Mota, né? Aí, quando eu faço crítica aqui, eles estão completamente fora. Outros também, mas esses em especiais, até porque eu não vi todos, né? Foi um ou outro que eu passei e tal, e muito frustrante, né? Agora, impressionante a vitória, né, gente? Foi uma vitória muito importante, uma vitória que realmente trouxe certa tranquilidade. Eu tava muito preocupado com esse jogo, viu? Muito preocupado mesmo. Porque eu acho que o ambiente de pressão poderia se acelerar se essa vitória não acontecesse. Pela qualidade do grupo, né? Eu diria pra vocês que o Botafogo estaria praticamente fora das disputas se não conseguisse vencer essa partida. Mesmo que tivesse um empate, eu acho que seria muito improvável que o Glorioso conseguisse ter sucesso nesse grupo aí, dificílimo. E dessa forma passar para a próxima fase, né? Ou, né, o que não é absurdo não, né? O mesmo ficar de fora da Sul-Americana, né? Mas felizmente ele conseguiu a vitória contra o time peruano, que eu vinha alertando, que é um time realmente diferenciado, é o melhor time do Peru, o melhor time de La Peruana dos últimos 15 anos, como eu já falei em outros momentos, né? Então vamos tocar aqui essa conversa. Só antes de chamar a atenção para você, para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, tá? Que é o parceiro aqui do canal, mas não somente por isso, é uma casa de aposta importante, democratiza o acesso às apostas aqui no Brasil, em virtude de que você pode depositar apenas R$1 e com este valor você já consegue jogar lá na PagBet, tá? Além disso, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia, o que é muito interessante. Não é uma máquina, é um ser humano mesmo te atendendo lá na PagBet, tá? R$1 e com este valor você já começa a jogar. Além disso, o cadastro é simples, sem burocracia, muito rápido, né? O lema é acertou, tá pago, porque se você ganhar qualquer valor, você já pode pedir imediatamente para sua conta, que cai imediatamente, até porque o saque e também, assim como o depósito, são feitos via Pix, né? Então a PagBet é diferente nesse sentido. Então se você curte uma aposta esportiva, não tem por que você não conhecer. Se eles estão falando que você pode depositar R$1, minha dica é, coloca R$1, sinta a atmosfera, cadastre-se lá, usando o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá. Coloca R$1 para você sentir a atmosfera. Se você curtir o layout, você fica. Se não curtir, você vai embora. Mas eu tenho para mim que você vai curtir muito a PagBet, beleza? Dá essa força lá, caso você curta mesmo uma aposta esportiva. Então vamos lá. Olha, gente, o primeiro tempo o Botafogo conseguiu, na medida do possível e dentro das suas possibilidades, jogar, tá? Não foi uma partida exuberante do Botafogo nos primeiros 45 minutos, mas isso ocorreu, sobretudo, em virtude da capacidade do time peruano de conseguir encaixar a marcação, né? O time peruano tá muito bem ajustado, né? Muito bem ajustado, fechava os lados quando precisava, fechava o centro também quando precisava, né? Sabia muito bem o que fazer em campo. Tinha uma leitura perfeita do Botafogo, né? Estudo total ali sobre os últimos jogos do Botafogo, questões positivas que o Botafogo costuma apresentar dentro de campo, enfim. O time peruano parecia muito lúcido em campo, né? E colocava de fato desafios ali que, ao menos na primeira etapa, estavam muito difíceis para o Botafogo superar, né? A equipe foi com a dupla de zaga que agora está se consagrando aí, inclusive o Gigante Bastos, né, que precisou sair inclusive no segundo tempo para entrar o outro gigante, né, responsável inclusive de certa forma também pelo gol. O gol que começa a gerar, na verdade, ali o alívio para o Botafogo, né? Refiro-me ao Alexander Barbosa, né, que à medida que vai se adaptando ao Botafogo, ele vai se converter no zagueiraço que ele sempre foi. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Pode esperar. O problema do Botafogo hoje passa muito por... vinha passando desde o começo da temporada por desajustes no sistema defensivo, né? E esses problemas, na verdade, jogavam muita responsabilidade para a zaga, né? Parecia que os zagueiros falhavam sempre. Às vezes falhavam mesmo, às vezes falhavam até mesmo apenas por suas próprias responsabilidades, mas muitas falhas também eram ocasionadas
pelo próprio sistema defensivo. Acho que o ajuste da equipe passa pelos ajustes táticos no geral, e esses ajustes táticos no geral também vão entregar ajustes defensivos, né? Isso vai acontecer, pode ter certeza disso. Luiz Henrique, importante muito no primeiro tempo, no segundo tempo, jogador, enfim, que dispensa comentários, né? No meio de campo, o meio de campo jogou muita bola, né? Marlon Freitas, jogou absurdo, Gregory e o Júnior Santos, né? À frente, o Savarino e o Tiquinho Soares, né? No segundo tempo, no primeiro tempo, portanto, o Botafogo conseguiu jogar, mas não o suficiente para abrir o placar, né? Para conseguir fazer os seus gols, né? Acabou ali, de certa forma, né? Enfim, mas o fato é que o primeiro tempo não funcionou muito bem, né? E as coisas vão funcionar depois no segundo. No segundo tempo as coisas realmente acabam funcionando bem. O Botafogo, principalmente depois do seu primeiro gol, ganha consistência em campo, ganha sobretudo confiança em campo, ganha relevância na insistência, né? Na forma de jogar. Então a forma de jogar impositiva, protagonista, querendo trabalhar no campo de defesa do adversário, mandando suas linhas para frente, né? Até mesmo para não perder compactação, não gerar espaços no entrelinhas, né? A equipe de Laú joga muito nesse entrelinhas. E aí o que acontece? Obriga o time peruano, na verdade, a jogar com uma bola mais longa, né? E também obter, né? Dispor de muita velocidade na saída para conseguir alguém chegar e buscar essa bola longa lá, né? Até porque você percebe que o time peruano, o último que ele deixa ali mais, enfim, mas lá na frente, né, esse cara não tem tá nada lá na frente, né, tá praticamente, enfim, muito recuado aí o time peruano, dificultando bastante ali a sua saída para o contragolpe. Essa saída precisava ser com proximidade, com associação de jogadores, né, não com a bola necessariamente longa, não estava funcionando, né. Laú se perde um pouquinho nisso daí, e à medida que o Botafogo intensifica suas ações ofensivas, a equipe do Peru vai se perdendo em campo pouco a pouco. Então os desafios colocados pelo time peruano no primeiro tempo para o Botafogo, que praticamente impediram o Botafogo de ter um êxito significativo, né, acaba invertendo, né, acaba se invertendo. O Botafogo começa a impor para o time peruano dificuldades que ele não consegue romper, e aí ele vai enfim, o seu jogo vai se diminuindo, né. Pouco a pouco o jogo vai perdendo consistência. À medida que o jogo do Botafogo ganha essa consistência, ganha essa relevância, ganha bastante dinamismo juntamente com lucidez. E eu preciso chamar atenção para este fato aqui, lucidez, né? A lucidez para mim foi... tem tanta coisa para você falar, só falar exatamente. Acho que a lucidez foi uma das grandes armas utilizadas pelo Botafogo para ganhar do time peruano. Essa lucidez vem do banco de reservas. Essa lucidez vem da ideia de que quando você tem uma proposta, você tem que insistir com ela. Este é um ponto. O outro ponto importante dessa lucidez, a capacidade do técnico de gerar tranquilidade para os jogadores. Essa tranquilidade vem do quê? Vem da confiança que os jogadores já aparentam depositar no trabalho do Arthur Jorge. É isso mesmo. Então, como os jogadores aparentemente já depositam confiança no trabalho do técnico português, né? Então eles conseguem ter a tranquilidade que você vai perceber que está presente no técnico português. E isto, quando fica muito relevante e passa para dentro de campo, né, para as quatro linhas ali, a gente percebe que nem mesmo a tensão da arquibancada acaba entrando em campo, né, e acaba atrapalhando, porque vamos combinar, o que assim, não dá para reclamar da torcida do Botafogo. O torcedor é torcedor, ele tem o direito de se comportar como ele quiser, como ele puder na medida possível, né. Claro que o ideal seria sempre que o torcedor do Botafogo conseguisse aplaudir, ajudar, mesmo nos momentos difíceis, mas o torcedor é essa instituição tão sagrada do futebol que tem o direito de se comportar como ele quiser, né, evidentemente. E até mesmo em virtude de todos esses anos de dificuldade, a torcida do Botafogo ainda aparece com dificuldade em alguns momentos para caminhar junto, né? Não é que estava prejudicando a equipe, mas você percebia que aquela tensão da arquibancada, ela tava louquinha, né? Louquinha para entrar em campo, né? Tava doidona. Eu quero entrar em campo, eu quero detonar tudo, eu quero tal. E havia um bloqueio para essa tensão da arquibancada que era gerada pela tranquilidade do time dentro de campo. Entendeu? E essa tranquilidade vindo do técnico Arthur Jorge. Eu diria para vocês que em alguns momentos, né, a equipe dava sinais até que poderia sentir essa pressão, mas conseguiu resistir a isso muito bem. Sai o primeiro gol e as coisas ficam tudo mais facilitadas. A torcida começa a jogar, evidentemente, junto com o time. Eu preciso
assim, destacar alguns jogadores da partida, né? Destacar, por exemplo, o Marlon Freitas, né? Destacar que é um jogador realmente importante. A entrada foi importante, a entrada do Alexander Barbosa. Danilão, né? Danilão da galera, tá jogando muita bola o Danilo, né? Muito importante também. E ele, né? Ele, o Carlos Eduardo. Né? Carlos Eduardo foi o cara, né? Não somente em virtude de ter feito gol, mas em virtude de, assim, da capacidade de fazer o que, né, o grande centroavante do Botafogo não conseguia fazer, gols, né? A capacidade de se converter num centroavante quando a equipe precisava de um centroavante que pisasse na área com qualidade, né? E ele fez isso. Ele conseguiu ser o centroavante, o camisa 9, é isso mesmo. O camisa 9, né, eu posso até dizer, lamentando até um pouco isso, mas o camisa 9 que o Botafogo não tinha, né? Ele conseguiu ser, nessa partida, o 9 que o Botafogo não tinha em campo, não tinha no seu elenco. Então, o Carlos Eduardo, nesse sentido, a importância dele está no fato de que o técnico atribui para ele assim, ações dentro de campo para ele executar diferentes, né? E ele consegue fazer isso muito bem. Com autoridade, uma autoridade impressionante. Parece que nasceu para ser um camisa 9 para jogar naquela posição ali. Impressionante, né? Isso também vem da confiança. Porque o técnico pode falar pro jogador, vai lá e faça isso, isso e isso. O jogador fala, pô, eu nunca fiz isso. Ou fiz isso só uma vez, 2 vezes, né, tal. E ele vai entrar seguro. Né? Não vai ter segurança naquilo que ele vai fazer em campo. Mas quando ele confia no técnico, né, às vezes o técnico fala para ele, pode até duvidar que ele seja capaz de fazer. Mas quando o técnico, ele percebe que o técnico confia que ele é capaz de fazer, ele vai lá e faz, ele vai lá e tenta fazer com muita tranquilidade, com muita segurança, né? E foi o que a gente viu. Não somente a gente percebeu isso nos 2 gols, mas a gente viu isso também no toque na bola, na associação, na maneira como ele se comportava, né? Então eu diria para vocês que foi uma vitória do Botafogo, do Arthur Jorge, e foi também a vitória do técnico português, né? Essa vitória foi importante por quê? Porque se não vencesse, como eu disse, a equipe poderia ficar praticamente fora da Libertadores de América. Ainda é difícil, gente, ainda é muito difícil. Eu diria para vocês que se foi complicado contra a Laú Peruana, contra a Liga de Quito vai ser ainda mais, né? Esperemos que quando isso acontecer a equipe já esteja muito mais trabalhada, com muito mais confiança, enfim. Mas vai ser muito difícil também, porque a Peruana joga melhor fora de casa do que a equipe a LDU de Quito joga melhor fora de casa do que a equipe de Laú Peruana. A LDU conseguiu um resultado também muito importante, empatou fora de casa contra a equipe do Júnior de Barranquilla, né, impedindo o Júnior de se afastar, mas isso ao mesmo tempo coloca a Liga ali numa situação bastante favorável, porque a Liga vai jogar fora de casa contra o Botafogo, é uma equipe que joga bem fora de casa, e vai ter o jogo em casa contra o Júnior de Barranquilla e também o jogo em casa contra Laú Peruana. Então é muito provável que a LDU possa até ficar com a liderança desse grupo, embora não descarte que o Botafogo também até possa terminar como líder do grupo. Mas vamos combinar que se terminar como segundo do grupo, já está muito bom. O mais importante, a grande prioridade é passar para a próxima fase. Agora, o grupo é difícil, gente, é difícil. A missão do Botafogo ainda é complicada, a despeito do Arthur Jorge de ser um técnico muito acima da média e já está a fazer um trabalho importante no Botafogo, ainda é algo que está no início, é ainda incipiente, né? E os desafios vão colocar problemas para esse trabalho. E um desses grandes desafios colocados nesse trabalho, na verdade o Botafogo tem 2 aí, né? Vencer o time do Júnior, que está muito bem lá em Barranquilla, né? Vencer essa equipe de Laú Peruana, que a gente viu que é uma equipe muito interessante lá no Peru, e assim, vencer a equipe da Liga de Quito dentro de casa. Se conseguir 2 dessas vitórias aí, o Botafogo estará na próxima fase. Mas 2 vitórias nesses jogos aí não serão nada fáceis. Até porque o jogo mais fácil é contra a equipe do Universitário de Lima. E a gente viu que o Universitário de Lima não é um time fraco, é um time realmente forte, tá muito forte, e o Botafogo só ganhou o jogo porque também tá muito bem, tem um elenco muito bom e hoje um técnico muito bom também para comandar esse elenco. Então, tô muito aliviado e muito feliz com a vitória do Botafogo. Esperemos que o Glorioso continue, né, nesse passo aí, mas que passe para a próxima fase da Libertadores, né? Precisa passar, né? O primeiro passo para passar era essa vitória, ela aconteceu. E isso, neste momento, é o que mais importa para a nação gloriosa, tá bom, gente? Então, é isso.